Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a silenciar tudo ao seu redor por um instante. Não apenas o barulho externo, mas também o ruído interno da mente cansada e do coração sobrecarregado. Há dias em que a vida parece uma guerra constante. Você tenta permanecer firme, mas sente que as forças diminuem, como se estivesse lutando contra algo maior do que você. Talvez, hoje, você se sinta pressionado por todos os lados. As dificuldades falam alto, os problemas parecem se multiplicar e a esperança tenta não se apagar. Mas existe uma verdade eterna que muda completamente o cenário quando Deus está ao seu lado. Nenhuma oposição tem a palavra final. A palavra nos lembra que, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma declaração espiritual que muda atmosferas. Mesmo quando as emoções insistem em contar outra história, a verdade de Deus permanece firme. Sentimentos passam, circunstâncias mudam, mas o Senhor continua o mesmo. Ele não se esqueceu de você. Ele não abandonou a sua história. O Deus que sustenta, protege e fortalece ainda está presente, mesmo quando você não consegue perceber. Hoje, permita que essa verdade entre profundamente no seu coração. A batalha pode ser intensa, mas você não está sozinho. Existe uma força maior te sustentando, uma mão firme te segurando e uma promessa viva te mantendo de pé. Antes de qualquer palavra de oração, receba isso: Deus está com você agora. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro de nós o medo tenta se infiltrar nos pensamentos. Distorcer a realidade e nos fazer acreditar que estamos sozinhos ou sem saída. Ele sussurra mentiras, dizendo que tudo vai dar errado, que você não vai suportar, que a derrota já está definida. Mas o medo não tem autoridade sobre a verdade de Deus. A palavra do Senhor declara com clareza: não temas, porque eu sou contigo. Deus não fala com incerteza. Ele não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma: eu estou com você, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Quando essa verdade se torna viva no coração, o medo perde o controle. A presença de Deus ilumina aquilo que antes parecia escuro e pesado. O medo cresce quando acreditamos em mentiras, mas ele enfraquece quando a verdade ocupa espaço. Deus não te abandonou no meio da luta. Ele está te segurando agora, mesmo que suas mãos estejam cansadas. Enquanto o medo aponta para a tempestade, Deus aponta para sua mão poderosa que te mantém firme. Hoje, escolha crer mais na voz de Deus do que nos sentimentos que tentam te paralisar. A fé não nega a dificuldade, mas confia em quem governa todas as coisas. Onde o medo tentou se instalar, permita que a verdade de Deus traga paz, segurança e descanso para a sua alma. É justamente nos momentos de maior fragilidade que o inimigo tenta agir com mais força. Quando a fé parece fraca, quando o cansaço emocional se instala e quando a esperança parece distante, é aí que as investidas se intensificam. Nada disso é coincidência. Assim como nas batalhas de tempos antigos, o ataque costuma vir quando o soldado está exausto. Mas há algo que o inimigo não pode mudar: a autoridade que Deus já colocou sobre você. A palavra nos lembra que Jesus nos concedeu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que você não luta para conquistar a autoridade, você luta a partir dela. Em Cristo, sua posição já está estabelecida. O inimigo pode tentar intimidar, confundir e mentir, mas ele não tem domínio sobre quem permanece firmado na verdade. O maior trunfo do inimigo é o engano. Ele tenta fazer você esquecer quem é, esquecer o que Deus já declarou e esquecer que a vitória já foi conquistada na cruz. Mas, hoje, o Senhor te lembra: você não está desprotegido, não está vulnerável e não está derrotado. A força que te sustenta não vem de você, vem de Deus. Por isso, não se cale diante da oposição. Declare a palavra sobre a sua vida, sua casa, sua saúde e seu futuro. Mesmo que a voz trema, fale. Mesmo que o coração esteja cansado, declare.
Há poder quando a verdade é proclamada com fé. A vida não promete ausência de batalhas, mas Deus promete presença constante no meio delas. Muitas das lutas que enfrentamos não são apenas visíveis ou naturais. Elas acontecem no campo espiritual. Por isso, o Senhor nos orienta a não caminhar despreparados, mas revestidos. A armadura de Deus não é simbólica. Ela é essencial para permanecer firme quando os dias difíceis chegam. Vestir-se da verdade protege sua mente contra mentiras. Caminhar na justiça guarda o seu coração. A fé funciona como escudo, apagando os dardos do medo, da dúvida e da acusação. O Evangelho da Paz mantém seus passos firmes, mesmo quando o terreno parece instável. A salvação fortalece sua identidade, e a palavra de Deus se torna sua arma contra toda oposição. Quando você está revestido, não cai facilmente. Você pode até ser pressionado, mas não será derrotado. O dia mau pode chegar, mas ele não define o seu fim. Quem permanece firme na presença de Deus não é consumido pela batalha, porque está sustentado por algo maior do que ela. Lembre-se, você não luta para conquistar vitória. Você luta a partir da vitória que Jesus já conquistou. A cruz selou o resultado final. O inimigo ainda faz barulho, mas sua derrota já foi declarada. Permaneça firme, confiante e posicionado na verdade. Existe uma verdade que muda completamente a forma como enfrentamos os dias difíceis. Você não está lutando para vencer. Você está vivendo a partir de uma vitória que já foi conquistada. Quando Jesus declarou na cruz que tudo estava consumado, ele selou o fim do domínio do medo, da culpa e da derrota. A batalha decisiva já foi vencida. Isso significa que, mesmo quando os desafios se levantam, eles não têm autoridade para definir o seu destino. O inimigo pode tentar intimidar, acusar e gerar confusão. Mas não pode separar você do amor de Deus, nenhuma circunstância. Nenhuma oposição e nenhuma força espiritual é maior do que aquilo que Cristo já fez por você. No dia a dia, essa verdade se manifesta de forma prática. Quando a ansiedade tenta dominar seus pensamentos, você se lembra de que Deus é por você. Quando pessoas se levantam injustamente, você permanece firme, sabendo que o Senhor é o seu defensor. Quando a enfermidade tenta enfraquecer o corpo, você declara que Deus continua sendo a sua força e sustento. Levante a cabeça. Não caminhe como alguém derrotado, mas como alguém que sabe em quem confiou. Mesmo que seus olhos ainda não vejam o desfecho, seu coração pode descansar. A vitória já foi escrita sobre a sua história. Há dias em que a mente se torna um campo de batalha silencioso. Pensamentos acelerados, preocupações insistentes e perguntas sem resposta tentam roubar a paz. A ansiedade chega sem avisar e faz o coração acreditar que tudo está fora de controle. Mas, nesses momentos, existe uma âncora segura, a certeza de que Deus continua sendo por você. Quando as portas parecem fechadas e o caminho à frente parece confuso, o Senhor não deixa de agir. Mesmo quando você não vê, Ele está abrindo caminhos, alinhando situações e cuidando de detalhes que escapam aos seus olhos. Nada foge do seu controle. Nenhuma oração é ignorada. Nenhuma lágrima é desperdiçada. A palavra nos ensina a lançar sobre Deus toda ansiedade. Porque Ele cuida de nós, isso significa entregar aquilo que pesa, aquilo que cansa e aquilo que você já tentou resolver sozinho. Você não foi criado para carregar fardo sozinho. Existe descanso quando confiamos. Existe alívio quando soltamos o controle e colocamos tudo nas mãos do Pai. Hoje, escolha não alimentar o medo com pensamentos repetitivos. Alimente a fé com a verdade. Deus é por você quando o futuro parece incerto. Deus é por você quando o coração está inquieto. Deus é por você agora. Pai, há momentos em que o corpo segue, mas o coração está cansado. O sorriso permanece por fora, mas, por dentro, existe um peso que ninguém vê. O Senhor conhece esse cansaço silencioso.
conhece as batalhas que travamos em segredo, as orações que fazemos em pensamento e as lágrimas que não caem, mas doem. Nada disso passa despercebido diante de ti. Quando as forças parecem insuficientes, o Senhor se revela como sustento. Quando a esperança enfraquece, tua presença renova. Tu não desprezas um coração quebrantado, nem ignoras quem clama em silêncio. Hoje, eu declaro que o desânimo não terá a palavra final. A fadiga não definirá meus passos. A tua graça me alcança exatamente onde estou. Renova agora o ânimo de quem se sente sobrecarregado. Traz descanso à alma inquieta e alívio à mente cansada. Que o teu espírito sopre vida nova, coragem nova e fé renovada. Mesmo quando tudo parece pesado, o Senhor continua sendo leve para quem se apoia em ti. Eu escolho não desistir, porque sei que o Senhor me sustenta. Ainda que eu caminhe devagar, continuo avançando. Ainda que eu me sinta fraco, sou fortalecido pelo teu amor. O Senhor é a minha força diária. Mesmo quando tudo parece parado, Deus não está em silêncio. Ele trabalha nos bastidores, em lugares que seus olhos não alcançam e em tempos que seu coração ainda não compreende. Há movimentos acontecendo agora, alinhamentos, proteções, livramentos, que só farão sentido mais adiante. O atraso que você não entende não é abandono. A porta fechada não é rejeição. Muitas vezes, é Deus poupando você de dores que não conseguiria suportar ou preparando algo maior do que aquilo que você pediu. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você espera, Ele constrói. Há sementes sendo plantadas no invisível. Cada lágrima, cada oração sussurrada, cada noite em que você permaneceu firme mesmo sem respostas, nada disso foi em vão. Deus honra a perseverança silenciosa. Ele vê quando você continua confiando mesmo cansado, mesmo sem sinais. O inimigo tenta convencer você de que nada está acontecendo. Mas essa é a mentira. Deus age no tempo perfeito, não no tempo da ansiedade. E, quando Ele se revela, tudo se encaixa de forma clara e incontestável. Hoje, escolha descansar nessa verdade. Deus está trabalhando por você, em você e através de você. Mesmo que seus olhos não vejam, sua fé pode descansar. Chega um momento em que a alma se cansa de lutar sozinha. Não é desistência, é entrega. É quando o coração entende que não precisa carregar pesos que nunca foram feitos para ele. Deus não te chamou para viver exausto, dependendo apenas da força humana, mas para ser sustentado pela graça. O verdadeiro descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando você confia. Quando você entrega o controle, a ansiedade perde espaço. Quando você solta o medo, a paz encontra lugar. Há um descanso que nasce quando você diz: Senhor, eu não consigo, mas eu confio. Jesus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença no meio delas. Ele caminha com você no vale, sustenta você na subida e fortalece seus joelhos quando parece impossível continuar. Esse descanso não é fuga da realidade, é força para enfrentá-la com um coração firme. Talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo. Talvez tenha se cobrado além do limite. Hoje, Deus te convida a parar, respirar e repousar neles. Entregar não é perder, é permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Coloque diante do Senhor aquilo que tem tirado o seu sono, confie. O descanso que Ele oferece não é temporário. É profundo e restaurador. Agora, com o coração mais leve, é tempo de declarar aquilo em que você crê, mesmo antes de ver. A fé não espera sinais para existir. Ela nasce da confiança em quem Deus é hoje. Você não termina essa oração fraco, termina fortalecido. Não termina derrotado, termina firmado na promessa. Declare comigo: Deus está comigo, Deus é por mim. Deus cuida de mim. Nada do que enfrento é maior do que o poder que me sustenta. Nenhuma palavra contrária, nenhum diagnóstico, nenhuma circunstância tem autoridade final sobre a minha vida. A última palavra vem do Senhor.
Você não caminha sozinho. Cada passo seu é visto, cada batalha é conhecida, cada lágrima é recolhida. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Aquilo que parecia perdido será restaurado. O que estava travado será destravado. O que estava pesado será aliviado. Levante sua fé agora. Mesmo em meio às lutas, escolha louvar. Mesmo sem respostas completas, escolha confiar. A vitória não é apenas o fim do processo. Ela começa quando você decide permanecer firme. Que a paz de Deus guarde sua mente. Que a presença dele envolva a sua casa. Que a força do Espírito renove você diariamente. E que você siga em frente, não pelo que sente, mas pelo que crê. Se você crê nessas palavras, escreva Amém, eu creio. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força hoje e permita que essa fé alcance outros corações.